Meus amigos, Lula perde para Bolsonaro, Tarcísio e Michele em um possível segundo turno. Eu já vou adiantando, no primeiro turno ele derrota todo mundo, mas no segundo turno perde para todo mundo. Mas antes de nós entrarmos no tema do vídeo, eu quero te convidar, você que curte temas relacionados à política nacional, estadual e municipal, que se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like e também o seu comentário. Pois é, meus amigos, saiu mais uma pesquisa eleitoral, na disputa de uma reeleição. O atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, perderia a corrida em um eventual segundo turno. Perdia para o Jair Bolsonaro, só que é importante abrir um parênteses, Por enquanto, o Jair Bolsonaro está inelegível até 2030. Perderia também para o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vem comentando nos bastidores que não quer disputar as eleições, prefere disputar o governo do estado, e também perderia para a ex-primeira-dama, que é a presidenta mulher do PL, a Michele Bolsonaro. As projeções constam em uma nova pesquisa feita pela Atlas Intel Bloomberg, divulgada na última sexta-feira, ou seja, é uma pesquisa que acabou de sair do forno, Na simulação Lula-Bolsonaro, o Atlas registra 47,5 para o ex-presidente e 45 para o atual mandatário. Ou seja, se hoje as eleições fosse no dia de hoje, o Bolsonaro pudesse competir, daí o que aconteceu? O Bolsonaro ganharia no primeiro turno, só que no segundo turno ele seria derrotado por Bolsonaro de 47, a 45, ou seja, o Bolsonaro teria 47,5, enquanto o atual presidente ficaria com 45,5% dos votos, em um empate técnico no limite da margem de erro, que significa maior probabilidade do político do PL ter maior preferência do eleitorado do que o petista, Outros 7%, dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou não sabem, Já entre o atual governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, e o Lula, o Tarcísio de Freitas ganharia com 48,9%, enquanto o Lula ficaria com 45,1% dos votos, Já entre Michele Bolsonaro e Lula, a ex-primeira-dama derrotaria o Lula, ficaria com 49,8% dos votos, enquanto o Lula aparece com 45,3% dos votos. Ou seja, meus amigos, o Lula, literalmente, se você pegar a pesquisa em si, no primeiro turno, ele derrotaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, derrotaria a Michele Bolsonaro e derrotaria o Tarcísio. Mas, como você viu, nessa simulação de segundo turno feita pela Atlas, mostra que o presidente Lula perderia para os três. César, mas isso é possível? Como que ele derrotaria os três no primeiro turno e perde para os três no segundo turno? Gente, aliança, É importante salientar que hoje o centro e a direita, num possível segundo turno, teria aliança. Por exemplo, o Romeu Zema, de Minas Gerais, que está também pleiteando a candidatura à presidência da República, no segundo turno, obviamente, ele apoiaria o Tarcísio de Freitas, apoia ou a Michele Bolsonaro, ou então o Bolsonaro, que até então está inelegível. Jamais apoiaria o Lula. Esse é fato. A mesma situação acontece com o Ronaldo Caiado, governador lá do estado de Goiás. Em um possível segundo turno, jamais ele apoiaria o atual presidente da República, o Lula, Ou seja, ele iria apoiar um nome ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O mesmo acontece com o Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. Ou seja, literalmente, num possível segundo turno, o Lula ficaria, meio que isolado, tendo apoio talvez do PDT, talvez apoio do PSB, com certeza, Mas já do PDT já teria, sim, dúvidas, porque é importante salientar, que depois desse
desse barulho, desse bafafá, né, do INSS aí, né, onde o presidente Lula literalmente demitiu, né, o Ministério da Previdência Social, Carlos Lupe, né, o partido com o governo federal anda meio, né, balançado, digamos assim. Então, o Lula teria menos apoio para um segundo turno, enquanto, né, que o nome ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com toda certeza, né, traria, né, mais apoio entre os outros presidenciáveis. Mas, como vocês podem ver, o Lula ele é bastante forte, ainda mesmo, né, tendo caído alguns pontos percentuais na pesquisa eleitoral, né, ele segue firme e forte como o principal nome da esquerda para disputar as eleições do ano que vem. Gente, em um possível segundo turno entre o Lula e o Tarcísio de Freitas, você votaria no Tarcísio de Freitas ou no Lula? E também quer fazer a seguinte pergunta: entre um segundo turno entre a primeira-dama Michele Bolsonaro e o Lula, você votaria no Lula ou na Michele Bolsonaro? Por que eu não vou perguntar aqui em relação ao Bolsonaro, né? Pelas leis atuais, o Jair Bolsonaro está inelegível. Comente aí, a sua opinião é de suma importância para nós aqui do canal.